Quero convidar os queridos, nesse instante, para ver a palavra do Senhor no texto, para a mensagem do Senhor nesta manhã, que se encontra na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Farei a leitura dos versículos 5 a 11 do capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 até o versículo 11. Primeira Pedro 5, de 5 a 11, diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra aqui lida. Queremos rogar ao Senhor que o Teu Santo Espírito abra as mentes e os corações dos Teus servos nesta manhã para compreender a verdade do Senhor, a vontade do Senhor para as suas vidas. Instrua-os em nome de Jesus, ó Pai, que toda e qualquer dificuldade, preocupação, ansiedade seja tirada dos seus corações e que eles se voltem neste momento exclusivamente à Tua palavra e à Tua voz. E é no nome santo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus queridos, para aqueles que gostam de futebol, esses dias não têm sido muito felizes pela eliminação do Brasil, da Copa do Mundo. E alguns críticos, alguns que avaliam essa situação, vão dizer que muitos dos nossos jogadores, ou muitos daqueles que compõem o elenco do Brasil, o que falta na realidade, ou o que pesa mais por ter falhado ali, é falta de humildade. É algo que muitos jovens que estão ali, devido a todo o sucesso que fazem, todos os recursos que possuem, muitas vezes não fazem o que deveriam fazer por amor ao esporte, por amor ao futebol e assim por diante. E essa atitude, a atitude da humildade, quando nós observamos no Sermão do Monte, o início das bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus, nós observamos que é a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus coloca: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa primeira atitude que Jesus ali coloca não tem nada e absolutamente nada a ver com a condição social ou a condição intelectual de alguém. Não tem absolutamente nada a ver. Um homem pobre não está mais perto do reino de Deus do que um rico. Um homem humilde intelectualmente falando não está mais próximo do reino de Deus do que um doutor. Essa humildade ou essa atitude, nós observamos, não tem nada a ver com ser sinônimo de fraqueza, ser fraco, retraído, acovardado. E quando nós observamos, às vezes, algumas pessoas, nós a qualificamos pelo que nós vemos. Se nós observamos alguém de traje simples, nós dizemos: como fulano é humilde. Se você entra na casa de alguém e vê a mobília da sua casa de uma forma muito simples, nós dizemos: nossa, como aquele fulano é humilde.
Quando você conversa com alguém e você observa aquele alguém, o seu trato, na sua fala, de uma forma um pouco mais tosca, mais simples, você diz: nossa, como aquela pessoa ela é humilde. E nós sabemos que essa humildade que o Senhor Jesus assim refere, não tem absolutamente nada a ver com alguém se considerar um João Ninguém, um Zé Ninguém e assim por diante. Considerar-se uma pessoa sem a mínima importância: eu não sirvo para nada. Não é essa a humildade que o Senhor Jesus assim refere. A humildade, e essa que o Senhor Jesus coloca aqui, é a ausência completa de orgulho, é a ausência completa desse egoísmo, é essa ausência completa da segurança própria e principalmente da autodependência, quando nós nos referimos inclusive às coisas do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o apóstolo Pedro escrevendo a essa igreja, a realidade dessa igreja era muito complicada. Era uma realidade onde havia muita dificuldade. A igreja estava por volta do século VI ou século VII, vivendo grandes dificuldades e perseguições. Inclusive, as perseguições poderiam até não ser institucionalizadas, o governo perseguindo a igreja, mas nós enxergamos muito a questão social, as pessoas, e quando nós olhamos esse livro, nós observamos isso. Quando muitos te esbofetearem, quando muitos os espancarem, inclusive, pela razão da vossa fé, quando alguns requererem razão da vossa fé, vocês estejam prontos a isso. Mas também nós observamos que num contexto desse, qual seria a sua reação? Num contexto onde, na declaração da sua fé, você, ao invés de reagir às perseguições ou às dificuldades, Pedro nesse texto diz: vocês precisam agir e reagir com humildade. Vocês precisam agir e reagir com um sentimento, com uma atitude contrária, muitas vezes, do que vocês anseiam fazer. Aqueles que os perseguem, aqueles que assim vão contra vocês. Meus amados, a humildade é a virtude que mais faz-nos experimentar o poder de Deus. A humildade nas nossas vidas é uma virtude que mais nos aproxima da imagem do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos no texto onde que o Senhor Jesus Cristo, naquela última noite, ele se aproxima dos discípulos e numa atitude de servidão, ele se cinge. E aqui a expressão de cingido-vos, inclusive, que Pedro usa também, é amarrar algo sobre si, tomando um avental para servir. Por que Jesus, naquela atitude, então não diz: vem aqui que eu lavarei as suas mãos, vem aqui que eu lavarei os seus braços? E Pedro, esse mesmo Pedro aqui, ele toma uma reação muito interessante, que ele diz: Senhor, de jeito nenhum eu vou deixar com que o meu mestre lave os meus pés. Por que então lavar os pés? Ninguém, absolutamente ninguém consegue lavar os pés do outro ereto. Você ereto, você conseguir lavar os pés do outro, você precisa se dobrar, você precisa ajoelhar, você precisa se colocar como um discípulo, um doulos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, então, quando toma essa atitude, Jesus diz: então você não tem parte comigo? Pedro, como um bom Pedro, mudando de atitude muito rapidamente: então, Senhor Jesus, lava todo o meu corpo. Jesus, você não entendeu o propósito do que eu estou fazendo agora. A humildade, ela nos aproxima muito da imagem do Senhor Jesus Cristo e do que Ele quis nos ensinar. Por isso, queridos irmãos, nesta manhã eu quero tratar com os queridos irmãos sobre a humildade, ela sendo essa atitude fundamental para a maturidade espiritual. Porque não dá para entendermos um crente se dizendo servo do Senhor Jesus Cristo, não vivendo essa atitude na sua vida, não tendo essa atitude constante na sua vida, a atitude de humildade. Não dá para nós qualificarmos um servo maduro espiritualmente
se a humildade não está presente em sua vida. A humildade, sem dúvida alguma, é uma atitude fundamental para a maturidade espiritual. E a primeira verdade que eu quero trazer para os queridos irmãos nesta manhã se encontra nos versículos 5 e 6. Quando Pedro diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos ou cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sabe por quê? A humildade é uma atitude fundamental para a maturidade espiritual, porque, em primeiro lugar, a humildade atrai a graça e a exaltação do nosso Deus. A humildade atrai a graça e a exaltação do nosso Deus. Aos soberbos, Deus resiste, mas aos humildes concede a sua graça. No final do versículo 5, assim diz. Pedro, ele foi um dos apóstolos que mais teve que aprender sobre isso. Pedro, ele foi um dos apóstolos que ele precisou aprender muito sobre humildade, do qual nós estamos falando aqui. Ele havia acabado de falar nos primeiros versículos do capítulo 5, quando ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ainda que a palavra humildade não apareça nesse texto aqui, está permeado como nós pastoreamos o nosso rebanho, como nós pastoreamos a igreja, como nós seremos exemplos para a vida da igreja, se o próprio líder, o próprio pastor, os próprios presbíteros serem arrogantes e não terem a vida ou uma vida que reflete o Senhor Jesus Cristo, uma vida de humildade. Agora, nesse texto, ele se volta aos jovens. Ele se volta aos jovens aconselhando a submissão aos mais velhos. E também se volta àqueles no trato uns com os outros, na vida da igreja de uns para com os outros. E diz: cingi-vos de toda humildade. Esteja sempre pronta, a sua vida seja permeada com atitude de humildade, se vocês querem atrair a graça de Deus sobre as suas vidas. Se vocês querem atrair a exaltação, que não somos nós que assim o fazemos, mas é Deus que nos exalta. A humildade é essa atitude daquele que não julga ser superior ao outro. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. E se você se conhece muito bem, sabe quão miserável você é. Por que você irá olhar para o outro e se achar melhor do que o outro? Com uma condição melhor que o outro, mais capaz do que o outro? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. O ato de ser humilde é o ato de se curvar diante do outro. O ato de buscar em Deus servir ao outro. Numa época em que as pessoas precisavam ser mais duras e mais firmes por causa da perseguição que estavam vivendo. Numa época em que os durões e os valentões era que se sobressaía. Pedro diz para aquela igreja: vocês precisam se quebrar, vocês precisam se curvar, vocês precisam servir, mesmo àqueles que estão fazendo mal a vocês,
mesmo aqueles que estão perseguindo vocês. Sabe por quê? Porque se vocês querem a graça de Deus sobre as suas vidas, vocês assim devem agir. A outra circunstância em que atraímos através da humildade é a exaltação de Deus. A grande diferença que nós percebemos diante de líderes que servem na igreja, diante de líderes que servem no mundo, e nós aprendemos muito isso com o discipulado, é que no mundo muitas pessoas buscam e almejam. Neste ano nós temos aí eleições políticas no nosso país. Muitas das pessoas buscam estes cargos para ser servido. E nós observamos que é exatamente isso que acontece. Quanto maior o cargo que a pessoa tem, mais bajuladores ou mais pessoas para servirem, abrir suas portas, servirem água e fazer o máximo possível para agradar aquelas pessoas. Na vida da igreja não é assim. Se você quer ser líder, primeiro você precisa servir. No mundo, as pessoas se tornam líderes para serem servidos. Na igreja, nós servimos para nos tornarmos líderes dentro da vida da igreja e do corpo de Cristo. A exaltação, ela vem do Senhor, não é nossa. Nós não devemos buscar de jeito algum isso para a nossa vida. É o Senhor que nos exalta, é o Senhor que nos coloca nos lugares mais altos. Não é a nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, não são os recursos que nós possuímos, mas é o Senhor que nos coloca onde quer que Ele desejar. A humildade é uma atitude fundamental para a maturidade espiritual. Primeiro, porque ela atrai a graça e a exaltação. O versículo 6 e o final do versículo 6 é exatamente isso que Pedro nos diz: é em tempo oportuno que Ele vos exalte. Não é no seu tempo, não é quando você quer, não é na sua vontade, mas no tempo oportuno do Senhor, Ele assim nos exaltará. Sabe por que a humildade é a atitude fundamental para a maturidade espiritual? Primeiro, porque ela atrai a graça e a exaltação de Deus. Segundo, porque a humildade, ela nos livra da ansiedade. No versículo 7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quão ansioso essa igreja estava vivendo, quão ansioso esses irmãos estavam vivendo nessa realidade. Senhor, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos fazer a sua vontade, mas não está dando, está doendo, nós estamos sofrendo, os inimigos são muitos. E o Senhor diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Essa palavra, ela tem um sentido, e é aquela mesma palavra onde, quando os discípulos trazem aquele jumento que lança algo sobre ele para o Senhor Jesus assim montá-lo, é algo que você lança a carga sobre outro para carregá-la, lançar toda a nossa ansiedade. Mas sabe o que acontece? Muitos crentes às vezes têm até medo de compartilhar a sua angústia numa reunião de oração. Ele tem vergonha de apresentar a sua dificuldade diante da igreja para que os outros irmãos estejam orando por ele. Como nós compartilharemos as nossas lutas se nós não lançamos diante de Cristo as nossas ansiedades? E em muitas situações é por falta de humildade, porque as pessoas não querem que o outro conheça a sua dificuldade, não quer que o outro conheça o seu problema, a angústia que está vivendo do problema da sua família, do seu filho, do seu relacionamento, do seu casamento. As pessoas não partilham, têm vergonha de partilhar.
Muitos não vêm às reuniões de oração porque vão perguntar: e aí, qual a dificuldade que você está vivendo? Qual o problema que você está vivendo? Eu não vou porque eu não quero mentir. Então eu não vou porque eu também não quero compartilhar. É muito vergonhoso. Meus queridos, aprenda a confiar completamente em Deus. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. A humildade requer plena confiança. Plena confiança em tudo e absolutamente tudo que nós precisamos e carecemos. E a base dessa confiança é o cuidado amoroso, é promessa de Deus. E as promessas de Deus, elas nunca falharão. Confie nisso. Lance sobre Ele todas as suas dificuldades. Você tem lançado a sua ansiedade sobre o Senhor Jesus? Se você tem lançado, você tem descansado nele? Ou será que mesmo você dobrando o seu joelho, colocando em Cristo todas as suas ansiedades, o seu coração ainda está tremendamente angustiado, duvidoso do que Deus pode fazer, duvidoso da graça de Deus, do sustento e da proteção do Senhor? E muitas vezes continua dizendo: Senhor, não é fácil, Senhor, está difícil, Senhor, está pesado. Meu irmão, confie no Senhor, lance as suas ansiedades sobre Ele e descanse. Lance confiando que Ele pode fazê-lo. Não tenha medo, não tenha vergonha de poder dizer não somente a Deus, mas também poder compartilhar com os nossos queridos que nos amam e que oram por nós. A igreja não sobreviverá se nós não orarmos, se nós não orarmos incessantemente, se nós não orarmos uns pelos outros, se nós não carregarmos os fardos uns dos outros, se nós não lançarmos diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Essa igreja sobreviveu, essa igreja progrediu, esses irmãos continuaram pregando o Evangelho, porque não eram as dificuldades que os atrapalhavam. Lembra quando os apóstolos pregando o Evangelho foram presos? Lembra quando a igreja estava ali orando? Lembra quando eles se achegaram diante da igreja? A oração daqueles homens, a oração poderosa deles não foi: Senhor, destrua os nossos inimigos, tire todos os nossos problemas, porque nós não estamos aguentando. Simplesmente eles dizem assim: Senhor, atente para os nossos inimigos, mas nos dá poder para continuar pregando o Evangelho, independente da perseguição que nós estamos vivendo. Eles lançam sobre o Senhor, não importa o que eles estariam vivendo. A humildade é uma atitude fundamental para a maturidade espiritual, porque a humildade nos livra da ansiedade. E como é bom confiar no Senhor, como é bom você se entregar completamente ao Senhor e descansar. Troque esse peso que você está vivendo nesse dia, nesta semana, troque todo o seu fardo que o angustia pela paz que somente o Senhor Jesus Cristo pode lhe dar. Aprenda como uma serva do Senhor. Ana, na sua angústia, ela inclusive é confundida como uma embriagada, porque ela lançava sobre o Senhor toda a sua ansiedade. E o Senhor a ouviu. E o Senhor atentou à sua oração. Meus amados irmãos, precisamos ser humildes e admitir que temos sentido medo muitas vezes. Quantas vezes na sua oração você se colocou diante de Deus e disse: Senhor, eu tenho medo e eu não sei resolver esse problema. Senhor, eu não sei para onde ir. Senhor, como eu faço? Quantas vezes diante de Deus nós reconhecemos isso?
lance sobre ele a sua ansiedade, e assim você estará amadurecendo espiritualmente. Não tenha medo de sucumbir, de fracassar. Não tenha medo de que o Senhor não o ajudará, não estará atento às suas necessidades. A maturidade espiritual nos faz entender que Deus jamais nos desampara. A humildade, ela sem dúvida alguma é uma atitude fundamental para nosso amadurecimento espiritual, para nossa maturidade espiritual. Primeiro, porque ela traz sobre as nossas vidas a graça do Senhor, onde nós declaramos que dependemos completamente dEle, e Ele assim nos abençoa. Atrai a exaltação, porque agindo dessa forma é Ele no seu tempo que nos exalta. A atitude da humildade também, ela nos livra de toda angústia, de toda ansiedade. Mas há uma terceira verdade a partir do versículo 8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus queridos, a humildade, ela é uma atitude que é fundamental para a nossa maturidade espiritual, porque a humildade ela é mais poderosa do que qualquer arma para nós vencermos o inimigo das nossas almas. Nós muitas vezes achamos, ou tem muitas pessoas com declarações de fé por aí, que tem mais poder que o próprio inimigo, entram em confronto no que eles dizem ser essa batalha espiritual, não reconhecendo a miséria do seu coração e que carece completamente da graça de Deus para assim vencer. É quando nós nos colocamos diante de Deus reconhecendo que nós não temos condição alguma, é que assim nós teremos poder para vencer o inimigo. A quem o adversário procura devorar? Engana-se quem pensa que o inimigo devora qualquer um. O texto não diz que ele devora a todos. O texto diz que ele procura alguém para devorar. Qual é a avaliação do inimigo para procurar alguém e ir tentá-lo para devorá-lo? Assim como uma leoa, ao sair para caçar, ela vai procurar presas mais fracas, filhotes, doentes. Da mesma forma, Satanás ele tem preferência por crentes imaturos, por crentes enfraquecidos na sua comunhão, por crentes que não oram mais, por crentes que vêm na igreja de vez em quando, por crentes que não têm a Bíblia como devocional diária. São estes enfraquecidos espiritualmente, em que o inimigo coloca como alvo, que ele procura alguém para devorar. Esse contexto que tem essa carta nos fala e nos indica que as fraquezas, o que são as fraquezas que Satanás espera encontrar nos que estão prontos para serem devorados. Nos versículos 6 e 7 que nós lemos, crentes orgulhosos, que não se humilham, crentes ansiosos, que não confiam. São presas fáceis, o orgulho e a ansiedade, a falta de confiança. A ansiedade e a falta de humildade coloca os crentes à mercê das garras do inimigo das nossas almas. A falta de humildade, o orgulho, é esse tempero em que o inimigo certamente procura para o seu prato predileto. E alguém já dizia que esse prato do inimigo são crentes ansiosos ao molho de orgulho disfarçado. Nós precisamos buscar no Senhor a maturidade espiritual agindo com humildade. A falta de humildade põe fim ao nosso testemunho fiel. Como é que alguém olha para você,
você declarando ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo e tendo estampado nas suas atitudes completamente o orgulho e a ansiedade aflorando na sua vida. A falta de humilhação torna-nos completamente vulneráveis aos ataques do inimigo. Nós temos falado, ou temos buscado, o avivamento da igreja. Nós temos falado e temos buscado trazer a igreja a uma nova atitude diante do Senhor. A vida de servos e de discípulos diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós assim buscamos, nós precisamos também compreender que atitudes precisam mudar na vida dos discípulos. E esta atitude, a atitude da humildade, é algo que é necessária e fundamental no nosso testemunho. Como nós teremos uma igreja viva com crentes orgulhosos? Como nós teremos uma igreja que testemunha o Senhor Jesus Cristo com medo de sair das suas portas? Com medo do que vai acontecer, do que as pessoas irão dizer? Com medo do que o seu colega de trabalho dirá a você quando você se declarar um servo do Senhor Jesus? Com medo de chegar na faculdade e dizer eu sou cristão? E como seus colegas reagirão? Com medo de servir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que não tenhamos uma perseguição clara, institucionalizada no nosso país, mas muitas vezes velada, e que nós temos medo disso. Como nós clamaremos ao Senhor, aviva a tua obra, Senhor, se nós que estamos e fazemos parte dessa obra, não temos a disposição de buscar em Cristo a sua imagem, a sua semelhança de um servo humilde? Como nós venceremos as ciladas do inimigo, como Pedro diz aqui, se nós não estamos alertas, num estado de alerta, entendendo que nós vivemos constantemente uma batalha espiritual. Não essas que muitos dizem aí, amarrando o demônio, expulsando o demônio, e mandando o demônio, até dando entrevista para o demônio na igreja. Não é essa a batalha espiritual. Mas não há avivamento da igreja sem batalha espiritual. Não há disposição da igreja em levantar, em pregar o evangelho, levar a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo aos perdidos, em que também não se levante o inimigo para confrontar a igreja, para criar dificuldades. Não há. E nós agiremos assim, se em nossos corações refletir a humildade do servo sofredor, a humildade do Senhor Jesus Cristo, sem sermos servos que servem com alegria nos seus corações, com disposição na sua vida e com coragem no seu testemunho. A humildade é uma atitude fundamental para a nossa maturidade espiritual, porque ela atrai a graça de Deus sobre a sua vida, ela atrai a exaltação que muitos buscam, mas somente em Cristo, por Cristo, e através dele nós alcançamos. A humildade, ela tira de nós toda e qualquer ansiedade. Quanto nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós andamos ansiosos, esquecemos do Mestre, esquecemos do Senhor Jesus Cristo, esquecemos do seu sermão do monte. Por que vocês andam ansiosos? Ansiosos por coisa alguma, ou seja, o que Jesus está dizendo? Ansiosos por um carocinho de arroz que vocês se alimentaram hoje, por coisinhas mínimas. Por que vocês andam ansiosos assim? Deus, na sua infinita graça, não já reservou a promessa de suprir as necessidades de cada um de vocês?
Deus, na sua graça, não diz que jamais um justo seria desamparado nas suas necessidades, e muito menos a sua descendência mendigaria o pão. Por que andais ansiosos? E a humildade, meus queridos irmãos, ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual, porque ela nos capacita, nos dá poder para vencer as armadilhas do inimigo. Porque quando você enfrenta uma dificuldade, você não enfrenta pela sua própria força. Você depende completamente do Senhor ir adiante, vencendo as suas lutas e as suas batalhas. Porque aquele orgulhoso que acredita que é pela sua força, sua condição financeira, sua capacidade intelectual, que será próspero e vencerá todos os seus problemas, ele está completamente enganado. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo que somos miseráveis e que não temos força em nós mesmos, o Senhor assim nos levanta e nos leva adiante, nos dando vitória, nos exaltando. A humildade nos capacita a vencer as tentações. Quantas pessoas se acham santas demais? Quantas pessoas se acham maduras demais para conviver intimamente com o pecado, acreditando que jamais cairão? Quantas pessoas acham que estão no seu nível espiritual já tão elevado que nem a Bíblia precisa ler mais? Orar para quê? Esquecem que eles estão em pé. E cuidado de todos aqueles que estão em pé. O inimigo está pronto para te derrubar. A humildade nos dá poder suficiente para vencer as tentações. A humildade nos dá poder suficiente para, apesar de toda angústia que chega ao nosso coração, por vezes, você continua indo à frente, você continua caminhando, você continua olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo. E de fé em fé, nós vamos recebendo toda a vitória das mãos do Senhor. E somente das mãos do Senhor é que nós somos mais do que por meio de Cristo, daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem no porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Nós vamos, nesse instante, nos colocar em pé. Oraremos e logo mais entoaremos o hino 300, a igreja militante. A igreja que quer ir adiante é uma igreja que deve aprender com o Senhor Jesus Cristo e com a sua atitude de humildade. Oremos, queridos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua graça derramada sobre as nossas vidas, mas principalmente pelo exemplo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos deixou. Um exemplo, ó Pai, de um rei humilde, um exemplo de um servo sofredor que não buscou a sua própria vontade, mas aquele que, para fazer a vontade do Pai, se entregou à morte, morte de cruz. Nós que declaramos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos aprender com Ele. Nós que queremos servir ao Senhor Jesus Cristo no seu corpo e na sua igreja, que nós sejamos exemplos dele, que nós possamos ser pequenos cristos para este mundo, testemunhando assim o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, mas também a sua humildade. É com atitude de humildade, Senhor, que nós cresceremos, que nós teremos a nossa vida madura a cada dia, que nós possamos olhar para o Senhor e buscar no Senhor o crescimento espiritual que tanto cada um de nós carecemos. Ó Deus, tenha misericórdia da vida da tua igreja, tenha misericórdia dos teus servos.
para que, se houver qualquer atitude arrogante, orgulhosa, egoísta em seus corações, que em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Santo Espírito assim os instrua, como fez nesse instante através da tua palavra, mas que eles possam colocar em prática esta verdade aprendida nesta manhã. Ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós somos humanos e sabemos como intentamos e somos inclinados a viver segundo a carne. E a carne nos leva ao orgulho, a buscar os nossos próprios interesses e a nossa própria vontade. Mas nós sabemos que nós somos transformados pelo Senhor e que temos o Teu Santo Espírito e que Ele dirige as nossas vidas e nos conduz a uma vida de humildade. Pois nós sabemos que através dela, Senhor, que a Tua graça se manifesta em nós. É através dela que o Senhor nos usa e nos exalta para a honra, louvor e glória do Teu nome. É através dela que há paz em nosso coração, em meio à perseguição, às lutas e dificuldades que nós vivemos. E é através dela que nós somos capacitados e recebemos o poder do Teu Santo Espírito para vencer cada uma destas lutas. E é no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual vive e reina, que nós oramos nesse instante. Amém.